Nós vamos continuar aqui com a história da Arca de Noé. E eu fiz um gráfico aqui para nós entendermos melhor o período em que Noé ficou na arca, né? Mais ou menos como aconteceu, tá? E é interessante que eu estou utilizando aqui a Bíblia da Tradução do Novo Mundo. E eu achei muito interessante, porque logo no início da Bíblia, ela informa que ela foi revisada, né? E foi consultada os manuscritos originais. Então, de forma que ela está mais correta, né, a sua tradução. Uma coisa que eu achei muito legal, muito interessante, é que conforme você vai lendo a Bíblia, nos relatos de Gênesis, quando fala do segundo mês, está falando já do mês gregoriano, nessa nova tradução. Isso é muito interessante, porque se fosse falar no mês judaico, nós não entenderíamos, que seria no mês, na realidade, nós vamos ver mais para frente, ele cai em datas diferentes. Então fica mais fácil compreender as datas, né, que ocorreu o dilúvio, e de forma que é exata, ela bate certinho nas datas. Nós vamos estar confirmando aqui. Bom, vamos começar então aqui. Em Gênesis capítulo 7, versículo 1, Deus dá a ordem para que Noé entrasse na arca. Isso aqui foi no segundo mês, foi no mês de fevereiro, no mês do calendário gregoriano. Já no calendário judaico, seria ali no mês 11, né, o mês de Shevat. Continuando aqui, em Gênesis capítulo 7, versículo 2, diz que apenas em 7 dias choveria por 40 dias e 40 noites. Né? Gênesis capítulo 7, versículo 10, diz também novamente que em 7 dias depois veio o dilúvio. Então note que o dilúvio, a ordem foi dada 7 dias antes do dilúvio, e aí veio o dilúvio. Então o dilúvio ele se iniciou aproximadamente no dia 10 de fevereiro, né? Mais corretamente, né? Eu só não vou afirmar com certeza, né, que talvez eu tenha cometido algum erro, mas acredito que não. Acredito que não, pela consulta aqui, vai dar certinho as datas, né? Então, note que no dia 10 de fevereiro Deus deu a ordem para que Noé entrasse na arca, pois iria acontecer um dilúvio. Depois ele ficou 7 dias dentro da arca, né, com sua família e os animais, e aí sim veio o dilúvio, depois de mais 7 dias, ou seja, no dia 17. A Bíblia informa aqui em Gênesis capítulo 7, versículo 6, Noé ele tinha 600 anos de idade quando isso aconteceu. Em Gênesis capítulo 7, versículo 11, confirma que Noé tinha 600 anos de idade e foi no segundo mês, no dia 17 do mês. Então, como vocês podem ver, o segundo mês cai em fevereiro, no dia 17 de fevereiro. Deu certinho aí, no dia 17 de fevereiro, perfeito? Então mostra que está correto, né? Se fosse no calendário judaico, cairia no mês 12 de Adar, né? Bom, continuando, aí aconteceu a chuva, né? 40 dias e 40 noites teve a chuva, né? Então mostra aqui, em Gênesis capítulo 7, versículo 12, diz que 40 dias e 40 noites choveu. Gênesis capítulo 7, versículo 17, novamente diz que choveu por 40 dias e 40 noites. Gênesis capítulo 8, versículo 6, diz que em 40 dias e 40 noites Noé abriu a janela, né? Então, aqui, depois de 40 dias e 40 noites, Noé abriu a janela, né? Em Gênesis capítulo 8, versículo 7, diz que ele soltou primeiro um corvo. E depois, em Gênesis capítulo 8, versículo 8 e o 9, diz que soltou uma pomba. Então, nota que ele soltou uma pomba
em Gênesis capítulo 8, versículo 8 e 9, diz que ele voltou, a pomba voltou com uma folha de oliveira ao anoitecer, provavelmente no período da tarde. E aí, olhando o gráfico aqui, é interessante que note o seguinte: 40 dias e 40 noites, se eu clicar aqui nesse quadrado, vai dar aqui, ó, 40 dias, né, e 40 noites. E vai cair, ou seja, ele teve o início, o dilúvio, no dia 17 de fevereiro e acabou exatamente no dia, vamos fazer um quadradinho aqui, acabou no dia 29 de março, né? Parou de chover no dia 29 de março. Mas não significa que acabou de chover, parou de chover, ficou tudo certo, né? Na realidade, teve um período em que a terra ficou totalmente alagada. Esse período que a terra ficou inundada, foi de 150 dias. Então, se nós olharmos aqui, ó, a inundação, em Gênesis capítulo 7, versículo 24, diz que as águas prevaleceram por 150 dias. Então, se eu pegar clicar nessa barra, aqui em cima vocês vão ver 150 dias, ou seja, do início do dia 17, né, do segundo mês, até aqui, ó, até o mês de julho, né? Olha que interessante aqui, ó, a arca ela encalhou, né, segundo Gênesis capítulo 8, versículo 4, foi no mês 7, no dia 17, a arca pousou no Ararat, né? Isso confirma também em Gênesis capítulo 8, versículo 3, diz que as águas elas baixaram progressivamente por 150 dias. Elas ficaram baixando, né? As águas foram baixando, mas a arca ela só encalhou depois de 150 dias, contando com os 40. E isso bate certinho, ó, dizendo aqui que foi no mês 7, no dia 17. Se você pegar aqui o mês de julho, é mês 7. E se pegarmos aqui, ó, do início do dia 1 até aqui, nós temos 17 dias. Ou seja, bate certinho aqui, ó. Olha que interessante, ó. Deste ponto até aqui, ó. Bateu aqui, né, ó, até o dia 17, ou seja, iniciou-se no dia 17 do segundo mês, né? Iniciou-se no dia 17 do segundo mês, e aí passaram-se 150 dias e caiu exatamente aqui no mês 7, no dia 17 do mês, né? Então, em parte cronológica está exata, uma exatidão incrível, tá? Bem fácil de entender. É interessante aqui também que a arca ela encalhou depois de 150 dias, né? Então choveu durante 40 dias, passaram-se mais, né? Na realidade passaram-se mais, depois dos 40 dias, passaram-se mais 110 dias, e aí sim a arca encalhou, né? Mas ainda estava tudo alagado. Então, continuou alagado, e somente no mês 10, que foi no mês de setembro, né? No mês de outubro, melhor dizendo, no mês de outubro, no primeiro dia do mês, que aí sim Noé começou a ver os primeiros montes. Na realidade, já havia descoberto alguns montes, mas não estava à vista, né? Não era muito longe, né? O pássaro foi lá, pegou a folha de oliveira, mas não se dava para ver nada, né? Só se via água. Então, somente no mês 10 do primeiro mês que deu para ver o primeiro pico do primeiro monte abaixando, mas ainda assim estava alagado. Então, depois de 150 dias, passaram-se mais 75 dias e aí sim conseguiu-se ver o primeiro monte. Porém, depois continuou alagado. Passaram-se mais 92 dias e aí se completaram-se, né, acabou o ano e começou o ano aqui novamente aqui em janeiro. E aí diz que
em Gênesis capítulo 8, versículo 13, Noé ele tinha 601 anos. Noé tinha 601 anos no primeiro dia do mês, né? Então as águas tinham baixado e Noé removeu a cobertura da arca. Então Noé ele descobriu a arca, né? Por assim dizer, ele removeu a cobertura, foi no dia 1º do mês, tá? Só que já foi, né, do início do ano, né? Foi em janeiro, né? Cairia no mês de Tevet, né? Ou Tebete, né? Mas ainda estava alagado, ele não poderia sair ainda. Então passaram-se mais um período, né? Um período de 58 dias. Então, em Gênesis capítulo 8, versículo 14, diz que no segundo mês, no dia 27 do mês, a terra secou por completo. E em Gênesis capítulo 8, versículo 15 ao 19, Deus deu a ordem para que Noé saísse junto com os animais e sua família. Já em Gênesis capítulo 8, do versículo 20 ao 21, Noé, a primeira coisa que ele faz ao sair da arca é construir um local de adoração para agradecer a Deus. Em Gênesis capítulo 8, versículo 21 ao 22, Deus fica feliz e diz que nunca mais arruinará a terra desta forma, né? Da forma que foi no dilúvio. Então, para quem não sabia, choveu por 40 dias e 40 noites. Noé ficou 40 dias, mais 40 noites, mais um período aqui, né? Que se estendeu, que deu 150 dias, mais até o final deste ano aqui, que deu no total de 317 dias, e mais um período aqui de 58 dias. Então, se você somar, então Noé ficou, contando todos os dias, 375 dias dentro da arca. Se nós contarmos mais os 7 dias aqui que ele entrou na arca, mas ainda não havia chovido, né? Então nós somamos mais 7, ficou 382 dias. Então foi bastante tempo aí, para quem não sabia, né? Eu vou deixar esse gráfico salvo para quem quiser baixar e consultar. Vai estar em CorelDRAW, né? E é isso aí. Vamos continuar. Para quem gostou aí, dá um joinha. E eu vou continuar aí com as histórias da Bíblia, né? Mostrando a exatidão da palavra da Bíblia, tá bom? Um grande abraço e até uma próxima.